22 suculentas que não gostam de água. Este é o tema do vídeo de hoje. Nós sabemos aí que existem milhares de espécies de suculentas e que nós desejamos aí ter sucesso com todas elas. Para conseguir o sucesso igual essa daqui, ó, que a minha mão fica minúscula perto dela, de tão gigantesca que essa planta está. Para ela chegar nesse poste foi necessário alguns cuidados e é sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Vício do Bem. Quem está falando aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. E devido à chuvarada que aconteceu aí durante a semana em algumas regiões do Brasil, principalmente onde eu moro, que é Governador Valadares, alguns amigos e amigas pediram para eu falar sobre suculentas que não gostam de muita água, de chuvarada. Eu vou começar então com a Gila, que hoje a gente tem sucesso com ela no cultivo, devido a alguns cuidados que nós tivemos durante 1 ano e meio de cultivo que a gente tem ela. E os cuidados começam quando ela ainda é uma mudinha bem pequenininha. Alguns cuidados como plantar ela junto com plantas maiores para proteger ela em períodos de sol quente até ela desenvolver. E em períodos de chuva, arada igual teve aqui esses dias, toda vez que passa a chuva, eu venho aqui e já começo a retirar as folhas apodrecidas que eu sei que vai ter nessa planta. E coloca aí um pedaço de carvão por baixo para evitar o apodrecimento das demais. À medida que ela vai crescendo, os cuidados continuam os mesmos. Proteger a planta dando para ela o sol da manhã, em período de sol, e em período de chuva, venho aqui novamente, passando a chuvarada, retiro as folhas podres, as folhas que apodreceram, e jogo fora. Porque essa folha, se deixar aqui, a tendência é uma apodrecer a outra e quando você assusta, você já está perdendo a planta toda. Não pode descuidar mesmo nesse período de chuva. Tirando as folhas apodrecidas por fungos e jogando fora, a planta vai crescer lindona e você terá sucesso no cultivo, assim como a gente tem sucesso aqui no cultivo das nossas gilas, que normalmente as pessoas reclamam. Deixa nos comentários que não tem sorte com a planta. Mas algumas suculentas realmente é necessário o tão falado mimimi. Tem pessoas que falam que não tem mimimi com plantas, mas algumas delas é realmente necessário este mimimi, porque se você deixar ela para lá, corre o risco de quando você chegar, ela já não ter mais nenhuma folha. Olha para você ver, ó. Com 2 dias de chuva, olha o que já aconteceu, ó. O olho negro, o olho de pombo, fungos para todo lado aqui. Então, se eu não retirar essas folhas apodrecidas, corre o risco do fungo continuar aqui e até mesmo, ó, caracol, lesminha, tá vendo? Se não é feita essa vistoria depois da chuva, os fungos e as pragas que estão aqui, elas vão devorar a planta toda, até mesmo as folhas que estão bem de saúde ainda. Aqui, ó, retirei tudo que servia de ameaça, ajeitando aqui o substrato. Depois eu vou colocar aqui um proverme. Já coloquei o carvão para proteger as outras folhas que estão aqui bem. E a planta está salva, com certeza não vai piorar. As folhas que eu retirei, eu vou juntar todas elas, vou colocar numa sacola plástica e vou descartar longe aqui do meu cultivo, do meu quintal, para evitar a proliferação desses fungos em outras plantas e continuar destruindo aqui outras suculentas. Então essa segunda planta é a Albertibines, que necessita de um cuidado especial também em períodos de chuvarada e cuidado também com a rega com ela, porque ela realmente é uma suculenta que não gosta de muita água, de encharcamento. A terceira suculenta que não gosta de encharcamento, de muita água, principalmente em período de chuva, dá muito olho negro, muito olho de pombo, e ela vai perdendo as folhas. Quando assusta, só está sobrando mesmo as folhinhas de cima, se der prazo de salvar. Como já aconteceu conosco aqui, a gente conseguir salvar a copinha dela, tirar algumas folhas e colocar para brotar e espalhar a pele para o cultivo, para o quintal todo, para garantir a espécie. Uma dica que eu te dou também é sempre fazer várias mudas da mesma planta que é mais melindrosa, para você continuar a perpetuação da espécie dela e não perder. Porque se você tiver uma só no cultivo, corre o risco dela apodrecer toda e não dá prazo nem de fazer outras mudas. Como é o caso da suculenta de número 4, que não gosta de água também, de muito excesso de água, que é essa daqui, que é a Capitella Campfire. Ela tem uma vantagem que ela vai crescendo e dando muitas mudas entre as próprias folhas. É só esperar essas mudas crescerem um pouco,
destacar e já colocar em outros vasos, porque se der problema num, você tem outra aí para poder continuar com a espécie no seu cultivo. É assim que a gente faz, ó. Aqui já é um outro vaso e já tem dela aqui do mesmo jeito, ó, dando muitas mudas. Eu vou retirando as mudas dela e colocando pelo quintal afora, porque se der problema numa, tem a outra. E acontece muito, de uma hora ela tá bem e do nada você chegar para olhar, ela está toda fungada e você correr o risco de perder a planta se tiver só uma. Então o intuito do vídeo de hoje é deixar para você dicas de suculentas que realmente não gostam de muito excesso de água, de encharcamento, como é o caso dessa goiabinha. Eu vou deixar ela como a de número 5 do vídeo de hoje. Que nós só começamos a ter sucesso no cultivo dela quando nós descobrimos o carvão para colocar no substrato, que faria bem colocar o carvão no substrato. Aí sim a gente começou a ter sucesso no cultivo dela. Mas ela também não é chegada a muita rega, muito encharcamento. E já vou seguindo para a suculenta de número 6 do vídeo de hoje, que não gosta de muita água e encharcamento, que é essa daqui que eu conheço ela como suculenta pompom. Então essa daqui também, ela gosta do sol da manhã, e quando você pode controlar a rega dela, fora dos períodos de chuva, a rega dela é a cada 5, 6 dias. E ela também não suporta encharcamento. E o que fazer com essas plantas que não suportam encharcamento, se você não tiver um local para cobrir, como a de número 7 do vídeo de hoje, que é a Deb. A Deb também ela não suporta encharcamento, ela não gosta aí de muita rega, muita chuvarada. E o que pode ser feito para amenizar o problema é realmente um substrato bem drenável, bem aerado, com carvão e mini britas, que é o que eu tenho feito aqui para o período de final de ano. E o que mais que eu posso fazer para ajudar a proteger essas mais melindrosas? Como a de número 8, que é a Black Prince. A Black Prince também é uma das suculentas que dá muita muda pelo caule e a folha dela brota muito fácil. Então, te aconselho aí a separar algumas folhinhas, colocar para brotar, para garantir a espécie. E o que você pode fazer também, além de um bom substrato bem drenável, se não tiver um lugar para colocar realmente para tirar ela da chuvarada, assim que passar a chuva você vai lá e retira as folhas meladas dela, que com certeza vai ter algumas. Coloca alguns pedaços de carvão por baixo. Se não tiver carvão, pode colocar até pedras mesmo, para evitar que ela encoste no substrato molhado. E a suculenta de número 9, que não gosta de muita rega, de muito excesso de água, encharcamento, é a Calha argentea, mas eu posso colocar aqui como as branquelas, principalmente as que têm as folhas mais gordinhas. E sabe o que pode ser feito mais para poder proteger elas nesses períodos de chuva? Algumas suculentas elas tendem a pender para o lado de fora do vaso. E aí nesse período de chuvarada, eu não faço replante delas, eu mantenho elas assim meio que tortas, porque aí a chuva bate nela, escorre e vai embora. Não fica a água parada nas folhas. E ainda com as branquelas ainda, eu vou deixar com a de número 9, essa daqui que é a Crispate Beauty, que é uma suculenta bem rústica, um formato bem rústico, do jeito que nós gostamos aqui, mas que pelo fato dela ter a folha bem gordinha, não é necessário regar demais. E em períodos de chuva, como não tem como controlar a rega, nós deixamos ela tomar o primeiro dia de chuva, no segundo dia eu já coloco ela por baixo da mesa, aonde ela fica. Então ela só toma o primeiro dia de chuva mesmo. São alguns mimimis que são necessários realmente para algumas suculentas. Como eu falei para você lá no início do vídeo, algumas não é necessário tanto mimimi, mas outras realmente é necessário. Então vamos cuidando delas porque nós queremos continuar com elas no cultivo. Como é o caso da de número 11, que não gosta de muita água também, que é a Super Boom. Essa daqui nós sabemos que ela realmente não é chegada em muita umidade, em muita rega, mas em períodos de chuva não dá para controlar, então faço com ela a mesma coisa. Você pode observar que ela está aqui ó, no mesmo vaso, na mesma baciada, então é importante fazer isso também. Que é sempre entender quais são as mais melindrosas em relação à rega, em relação à chuva, colocar todas no mesmo vaso para poder dar para elas o mesmo cuidado, como é o caso dessa daqui que é a Punita. Aqui no nosso cultivo nós plantamos elas sempre em vasos de plantas que não gostam de tanta água, para a gente conseguir controlar a rega em períodos que precisa regar,
E em períodos de chuva também, deixou tomar o primeiro dia de chuva, no segundo a gente já dá meio que uma escondida nela, né? Já coloca ali debaixo da mesa. E sempre que elas começarem a demonstrar que já está liberando alguma muda, alguma haste, espera crescer um pouquinho, retira, coloca no substrato seco para garantir aí a perpetuação da espécie, que é o que eu faço aqui. Todas que eu sei que são mais melindrosas, assim que eu vejo uma oportunidade de fazer mudas, nós já fazemos para poder garantir, porque olha aqui, ó, essa aqui do lado, ela estava lindona, estava espetacular. E aí ela pegou um fungo que quase detonou com ela. Eu só estou conseguindo salvar ela aqui, porque a cada 15 dias eu aplico nela o fungicida natural aí da cauda da folha de mamona. Passado mais 15 dias eu coloco o sulfato de cobre e vou dando esse tratamento para ela. Eu sei que ela está melhorando, ó, porque ela continua liberando mudas e hastes. Mesmo toda perebenta no caso, né? Porque isso aqui, o fungo atacou muito ela. Com os cuidados ela já está recuperando. Ela está manchada, mas já está recuperando. Então é necessário esse cuidado também de aplicar aí um fungicida a cada 15 dias ou uma vez por mês para ajudar nessa prevenção e nesse combate aí dos fungos e das pragas. Então o vídeo de hoje ele está sendo como um alerta. Choveu, passou 2 dias, 3 dias de chuva, não deixa a sua plantinha abandonada lá no cantinho não. Vai lá dar uma olhada que ainda dá prazo de salvar. E a suculenta número 13, que não gosta de água aqui no nosso cultivo, pelo menos, é a Dionysus. Já tentamos cultivar algumas vezes. Essa daqui a gente está conseguindo sucesso com ela, justamente porque a gente controla a rega. Armou chuva, a gente já tira, nem arrisca deixar o primeiro dia, porque essa realmente é bem melindrosa. A de número 14, a metálica. Todas as pessoas que eu conheço que tem suculenta reclamam dela também, porque ela é bem funguenta, ela funga muito em períodos de chuva e muitas pessoas nem conseguem salvar a espécie. Mesmo sabendo que ela é complicada realmente de cultivar, mas a gente quer ter dela no cultivo, então a gente tem alguns cuidados com ela, como a aplicação de fungicida, pelo menos uma vez por mês, em períodos de chuva, um dia de chuva, e no seguinte a gente já retira ela da chuva e põe aqui debaixo da mesa que ela fica. E como ela dá muda por caules também, então toda vez que sai uma mudinha aqui eu espero crescer um pouquinho, retiro a muda e já coloco em outro vaso para garantir a espécie dela, porque apesar de ser complicadinha, de ser melindrosa, mas a gente gosta muito dela. E a suculenta de número 15, que não gosta também de excesso de encharcamento, de muita água, principalmente em períodos de chuva, é bom você fazer um substrato bem drenante, bem drenável. São os cactos. São bonitos por si só, mas quando libera a floração, aí você vê que realmente vale muito a pena cultivar e ter eles aqui no cultivo, porque a floração deles é um espetáculo realmente. Todos eles florescem, pode até demorar a florescer, como é o caso do cacto rabo de macaco, mas todos eles florescem. E aqui no nosso cultivo, a gente no final de ano troca o substrato deles, substituindo a folha em decomposição pela mini brita para deixar o substrato mais drenável, tanto para os cactos quanto suculentas e mamilárias. As uérneas também eu vou deixar como a de número 16, que também não suportam encharcamento. São suculentas que desenvolvem muito bem, sem muito excesso de água, não gostam de muita água. Suculenta de número 17 também, que não suporta muita rega, muito encharcamento, são as jades. Tanto a variegata quanto a normal, a de folhinha verde. Se deixar muito encharcada, ela começa a aparecer umas manchas pretas, tipo olho negro mesmo, e só de esbarrar nela, ela já começa a despencar todas as folhas. Então, muito cuidado aí se você tem das jades, né, tanto a verde quanto a variegata, evitar o encharcamento, tanto na rega quanto nesses períodos de chuvarada de final de ano. E já vamos então para a suculenta de número 18, que não gosta de muita água, de excesso de encharcamento, é a ranaicada. Aqui também, para manter a espécie dela, toda vez que ela dá uma haste floral, eu vou lá e retiro e faço uma nova muda. E é assim que a gente mantém a espécie aqui no cultivo, porque vira e mexe, ela é bem atacada, bem perseguida por cochonilhas e outras pragas. Então, além do fungicida, eu pego aí uma mudinha dela por haste, faço uma nova muda para garantir
a perpetuação dela aqui no cultivo. A suculenta de número 19, que é a Orostax furusei, pode fazer a mesma coisa à medida que ela vai liberando essas hastezinhas, essas mudinhas, crescer um pouquinho, destaca, coloca num outro vaso para garantir a espécie, porque ela dá muita muda, mas ao mesmo tempo que ela dá muita muda também, se ela pegar um apodrecimento aí por encharcamento, rapidamente ela vai morrendo toda, porque uma apodrece a outra igual um tomate podre numa banca de tomate. Onde tem um podre, aquele podre vai apodrecendo os outros. A mesma coisa são as suculentas. Se uma apodrecer, ela apodrece todas que estão em volta, se você não tomar alguma precaução. E a suculenta que não gosta de água de número 20, então, é a Carunculata. Carunculata também é uma planta muito forte, muito resistente, mas em períodos de chuva é necessário um cuidado com ela e também não regar muito, né? Quando não estiver chovendo, porque ela também tem as folhas bem gordas, bem grossas, então não tem necessidade de tanta rega, de tanta água, porque ela acumula água nas folhas e ela sobrevive um bom tempo sem regas, sem excesso de água. E a suculenta de número 21, que não gosta de excesso de água também, de muito encharcamento, é a Barombold. Estamos tendo sucesso no cultivo dela porque ela está num substrato bem drenável, com bastante carvão, mini brita também. E coloco o carvão, pedaços de carvão debaixo das primeiras folhas para evitar dela ter contato com o substrato molhado, encharcado. E a suculenta de número 22 também, que não gosta de encharcamento de muita água, é a Lola, e o procedimento é o mesmo. Carvão debaixo das primeiras folhas para evitar das primeiras folhas melarem, e se realmente passar de 2 dias de chuva, eu realmente tiro ela do local e coloco aqui debaixo de uma mesa onde não bate chuva direto nela. E você, quais as que você tem mais dificuldade de cultivar nos períodos de chuva? Eu convidei uma amiga inscrita no canal, que é a Toninha, para poder mostrar as que ela tem mais dificuldade no cultivo e compartilhar algumas ideias com você também. Eu vou deixar ela apresentar as suculentas dela que ela tem mais dificuldade no cultivo e como ela faz para cultivar em períodos de chuva, e volto daqui a pouquinho para me despedir de você. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo a pedido do Marcos e da Ju, para mostrar um pouco das minhas plantinhas que eu cultivo na chuva. Eu não tenho lugar coberto, então elas ficam todas ao tempo. E eu vou mostrar para vocês como elas estão e falar assim dos cuidados que eu tenho com elas, né? É assim, o que todo mundo faz, né? Que geralmente todo mundo faz. É um substrato bem drenante, né? Eu ponho carvão, casca de arroz, coloco algumas pedrinhas também, né? E algum adubo também, porque eu acho que a planta, quando ela é bem nutrida, ela quase não fica doente, né? E eu uso também fungicida, né? Para evitar alguns fungos. E essas que são mais sensíveis, como essa daqui, a Deb, né? Essa daqui, eu ainda não tive problema, que é a pele de la Rosae, né? Não sei se estou falando certo o nome. Mas ela fica na chuva e ela tá bonitinha, olha. Então, a água entra e já sai. Agora, a goiabinha, ela é um pouquinho danadinha, né? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado. Tira as folhinhas secas, né? De todas. Sempre tirar a folhinha seca. E pôr umas pedrinhas, uns carvãozinhos, igual o Marcos ensina, né? Embaixo das folhinhas, para não apodrecer. Agora eu tô conseguindo cultivar goiabinha. Eu acho que por conta desse sulfato de cobre que eu tô usando, né? Essa aqui também eu tinha um pouco de dificuldade, a patinha de tartaruga, né? Mas ela fica na chuva também, porque não tem espaço, né? Coberto. Então eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, Marcos e Ju. Um abraço para vocês também. Tchau, um abraço a todos. Obrigado, Toninha, pela sua participação. E este então foi o vídeo de hoje, com as dicas aí sobre algumas suculentas que não gostam de muita água, de muita rega e de encharcamento. Lembrando que é importante a água para a planta, porém é só tomar um cuidado com algumas que realmente não gostam de encharcamento. Beleza? Se você gostou do vídeo e não for inscrito, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha,
ativa o sininho de notificação, que o YouTube manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. E se você também quiser compartilhar aí o seu cultivo com a gente aqui, me procura lá no Instagram, que é Suculentas Vício do Bem Marcos e Ju. Deixa uma mensagem lá, que aí eu adiciono você no WhatsApp e você manda pra gente aqui um videozinho igual a Toninha fez dessa vez. Combinado? Então, se você ficou até o final do vídeo, agradeço pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.